Vamos ver se agora vai. Eu coloquei lá o não perturbe, porque parece que foi por conta de uma ligação que eu recebi. Eu não atendi a ligação, mas ela travou a live, não sei por quê. Então a gente vai tentar aqui fazer de novo. Pronto, tá dando pra ouvir direitinho, me deu um retorno aí. E agora? Oi, Flávia, beijo, meu amor. Ah, ah! Mas eu acho que foi por causa da ligação mesmo. Eu acho que foi por causa da ligação. E eu estava falando sobre o controle de narrativa, né? Das novelas com relação a questões raciais. Eles controlam as narrativas e acaba incentivando, não, programando a subjetividade de quem assiste. E aí essa subjetividade, ela fica totalmente embranquecida. As pessoas começam a achar que nada, amor, não tem cor, sabe? Todos os povos pensam diferente, mas a gente tem que pensar dessa forma porque a gente foi programado, sabe? Inclusive pela escola. Quando a gente estuda sociologia, a gente estuda um negócio chamado aparelho ideológico de Estado, né? A escola é um aparelho ideológico de Estado. A mídia também é. A mídia é arma de guerra, gente. Toda a revolução, não. Todo o genocídio, tudo que começou de ruim, que foi validado, toda a guerra começou com propaganda, sabe? E a gente precisa entender isso para não se permitir mais ser esse negro gado, sabe? Então eu compartilhei o post da GK por conta disso, né? A ideia era falar disso. E aí eu comecei a ver os comentários e um dos comentários disseram e chamaram logo Isupério para fazer a consultoria. Entendeu? Aí eu disse, Isupério? E aí falou, o cara nem é preto e ele foi chamado para fazer a consultoria. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda, sua bênção. Meu pai Xangô lhe abençoe. E aí eu disse, aí eu fui olhar o post novamente, foi que eu vi a foto dele, que eu não tinha visto, porque ele pra mim é branco e eu não via nada preto naquela foto, né? E eu fui pensar, gente, mas eu não vi esse cara na foto. E aí alguém me chamou no privado e mandou 2 fotos dele. Axé, minha irmã. Mas quando eu vi a foto dele, eu me lembrei de quem era, né? Me lembrei de quem era porque alguém já tinha me marcado no post dele, falando alguma coisa sobre raça, e eu fui lá comentar o seguinte, mas, gente, ele nem é preto. Não falei preto, não. Ele nem é negro. Por que ele tá falando sobre isso? Isso tem muito tempo, muito tempo. E aí, ultimamente, eu via muito ele comentando em páginas negras. E eu nunca me importei, porque quando alguém me marca no site Mundo Negro, no Notícia Preta, do Africanize, no Nega do Ziriguidum, eu só vou lá para poder pegar o post e dar a minha narrativa sobre aquilo ali, né? Porque a gente precisa controlar a narrativa sobre raça dentro de uma perspectiva racial. Porque permitir que páginas que são embranquecidas, que estão a favor dos brancos, controlem a narrativa sobre raça, é a gente permitir que a gente não saia debaixo do pé do branco. Então eu pego o post e saio. Posto aqui na minha página, faço uma crítica quando o site Mundo Negro, foi o site Mundo Negresco, que falou sobre as 3 protagonistas negras das novelas atuais. Os 3 protagonistas, porque um é um homem, né? Diogo alguma coisa da novela das 6, Sharon Menezes da novela das 7 e a outra não sei o nome, que é nova atriz na novela das 8.
E aí eu vim falar sobre como o branco, né, já entendeu essa necessidade de colocar negro nas novelas e sempre coloca negros que estão mais aproximados dele, né? Porque são negros que não são retintos, não são escuros, né? São negros que emulam o branco, que tem um cabelo mais mole. Então existe uma padronização, e alguém disse que não existe padronização de negro, mas existe. O negro comercial desde sempre, né? Aquele negro que se vende desde a escravidão, eram as características físicas de cada um. Quanto mais claro era, valia mais. E sempre foi assim que eles nos colocaram na vitrine, com as características que eles determinam como importantes, e essas características geralmente são características aproximadas deles. Então, por isso que as protagonistas de novela hoje são o mais clara possível, né? Então, a gente não pode permitir isso. Aí eu fui olhar e eu sempre via os comentários dele. Aí um dia eu assisti, algumas vezes eu sigo o João Seu Pimenta, que é daqui de Salvador, engraçadíssimo, que é um negro de pele clara, e você percebe porque ele tem traço de negro, ele tem o cabelo impermeável, você vê que ele é negro. Não tem pra onde correr, mas ele tem a pele clara, né? Eu não consigo deixar de ler Beyoncé como negra, não consigo deixar de ler Rihanna como negra. Só que a gente precisa entender coisas como, por exemplo, o histórico familiar. Eu moro dentro de uma comunidade em que casais negros têm filhos que são mais claros. Porque alguém na família foi atravessado por um branco. Porque houve estupro mesmo e porque o gene tá ali. E pode acontecer, entendeu? Mas no caso desse cara, é muita desonestidade. Aí eu vi ele comentando na página de João Seu Pimenta. Eu vi uma vez João Seu Pimenta compartilhando um post dele. E aí eu disse assim, mas gente, esse cara comenta em tudo e esse cara não é negro. Mas fiquei de boa. Fiquei na minha, não me interessava. Eu não sigo ele. Eu não consumo o tipo de conteúdo que ele compartilha. Então, pra mim, era indiferente. Mas ontem, quando mandaram essas fotos dele pra mim, eu fiz com ele o mesmo que eu fiz com Vanessa da Mata. Eu digo, peraí, que eu vou ver quem é esse cara mesmo de verdade, né? Se ele é negro desde pequeno. Se ele tem alguma coisa que demonstre isso. E aí, quando você vai buscar, não tem. Ele tem uma avó que parece mais ser indígena, mas não tem. Até a avó não tem. E aí comigo não rola, porque quando eu tenho, quem não conhece ainda, eu tenho uma página da escola Quilombo Longa, que é uma escola que eu estou criando com uma base curricular africano-centrada. E por causa dessa página da Quilombo Longa, da escola Quilombo Longa, eu tenho muito cuidado com esse negócio de ficar vendo questão de negritude. Eu não sou uma pessoa radical com relação a isso. Não sou. Porque eu conheço... eu deveria trabalhar na FBI. Eu conheço, como eu já disse a vocês, crianças que são filhas de casais negros e que são mais claras. Eu conheço, eu vejo isso, né? E aí... eu não consumia o conteúdo dele, fui lá, olhei, e aí fucei, como eu fucei o de Vanessa da Mata, com pessoas que começaram a mandar coisas pra mim. E aí eu disse, gente, quem foi que disse que esse cara é negro? Onde foi que ele achou isso? Que maconha mofada foi essa que essa porra fumou que tá achando que é negro? E aí, sabe, ele não só vive nesse mundo paralelo de que ele é negro, como muitas outras pessoas validam isso. Gente, e pessoas que são pretas. Porque eu vi, não só a Alexandra Lohais, que a Alexandra Lohais, ela é uma negra já mais clara, né? Parece cabo-verdiana, não sei. É casada com um homem branco e tem um filho branco, então ela tem que
validar. Inclusive, ele mesmo disse ontem no story que foi a partir dela que ele começou a se entender negro. E ela dizendo que ele foi embora para os Estados Unidos porque sofria violência racial. O cara tinha privilégio até nos Estados Unidos, gente. O cara ia se casar com um médico. Branquíssimo, o médico. O cara vivia na alta, dançando, brincando, só, sabe? Pessoas mandaram coisas pra mim. E o cara, de repente, sabe, começou a ser defendido por pessoas negras. E aí vem com essa conversinha de colorismo. Eu posso acreditar, como essa criança que é filha de 2 negros e é mais clara, que ela tá dentro de uma perspectiva de colorismo. Né? É maluquice, né, Ricardo? Mas não tá... Porque a mãe do cara é branca, branca nórdica, Frozen. Ai, menina! Ela é branca, o cabelo extremamente liso. E o pai dele já tem uma cozinha mais puxada, mas não é negro. Não é negro. Eu posso acreditar que o pai dele tenha perdido um pouco de melanina por causa da velhice, porque acontece na minha família, e minha família é negra mesmo. Eu não sou mais escura, porque minha avó é uma negra já que alguém atravessou em algum momento, a minha bisa, porque tudo é junto, negro e indígena. Mas meu avô era um indígena escuro, muito escuro. Escuro com cabelo liso, entendeu? E aí o que acontece é que a minha última tia, caçula, ela já nasceu bem mais clara que a família. Por quê? Porque alguém lá atrás atravessou a nossa genealogia, sabe? Mas não houve palmitagem. Até onde eu conheço, a minha geração não houve palmitagem. E aí... eu percebi que isso agora virou uma coisa, uma febre. Esse negócio de branco bronzeado se declarar negro. Porque... mas eu descobri que ele tem isso aí, é treta mesmo. Isso é novo, você sabe por quê, gente? O branco brasileiro, ele não é papel sulfite igual o europeu. Não é, porque indígena preto de... Sim, exato. Ele não é branco papel sulfite, que dá para ver as veias. Alguns são, mas a maioria dos brancos brasileiros, eles são morenos. Tipo o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-prefeito ACM Neto, são pessoas que são morenas. Porque existe branco moreno, branco loiro, branco ruivo. Assim como existe negro ruivo e negro loiro também. Não aqui. E aí o que acontece? Neto de Laela. E aí o que acontece? Uma vez eu assisti um filme com Rodrigo Santoro e uma outra mulher americana. Eles estavam tendo uma relação sexual. E vou me seguir meio, pai, pelo amor de orixá. Aí quando eu vi os dois juntos, Rodrigo Santoro e essa mulher, eu digo, gente, olha a diferença de cor dos dois. Rodrigo Santoro parecia negro diante dela, porque ela era muito branca. Pra você ver que o branco brasileiro, ele não é papel sulfite. A maioria, eles são bronzeados. Deixa eu ver aqui. Aí, o que acontece é que Rodrigo Santoro, se jogasse um sabão em pó no cabelo, passasse tempo sem pentear, só jogando sabão em pó no cabelo, o cabelo ia ficando crespo. Se fizesse um permanente, um dread, ia ficando... E ele tem mais cor do que Exupério, sinceramente. Porque Exupério, ele passou a ter cor se bronzeando, porque se você olhar bem as fotos dele, o cara é branco, gente. Onde foi que o povo viu negritude naquela criatura?
Sabe? É muito forçado. E eu, como eu disse, eu não sou radical com relação a isso. Não sou radical que a pessoa tem 2 tons abaixo de mim. Eu não acho que é negro. Eu conheço gente sarará. Porque ainda disseram lá que ele era sarará. Eu conheço sarará. Sabe? Sarará é o filho de 2 negros que tem a pele muito clara e o cabelo muito crespo. Eu conheço vários. Vários! Ele tem a pele muito clara e o cabelo muito crespo. Não chega a ser albino. Não chega a ser claro como albino, mas o sarará, ele tem a pele muito clara e o cabelo muito crespo. Então, ele não é sarará. E aí ele disse, eu assisti os stories dele e ele disse que ele alisava o cabelo, porque ele não se aceitava. Ele alisa o cabelo desde bebê, porque as fotos de criança dele, o cabelo dele é tão liso, e não é um cabelo liso como o que nossa mãe fazia com ferro. Porque nosso cabelo liso que mamãe fazia com ferro, antigamente, não ficava um liso natural. E se caísse o primeiro pingo de água, acabou o cabelo. A gente sabe disso. Pois é. Defender a pessoa preta, defender a negritude dele. Pois é, Renata. Quem foi que perdeu melanina? A vaquinha tá na bio. A vaquinha tá na bio. Obrigado, viu, Ricardo? Meu irmão. Muito obrigada mesmo. Então, o que acontece é que a gente precisa falar dessa questão de... Eu nem falo de colorismo, porque é muito academicismo, eu sou contra discurso academicista. Mas a gente precisa falar dessa questão do colorismo dentro de uma perspectiva séria. Sabe? Porque se Sueli Carneiro diz que o colorismo engloba negros e pardos, hoje está englobando negros, pardos e brancos trançados e bronzeados. Pense aí que loucura. E aí isso virou um oportunismo. Porque até ontem, ninguém queria ser negro. Sabe? Ninguém queria ser negro. As pessoas mais clarinhas, assim, um pouquinho mais clarinha do que eu, alisavam o cabelo para poder parecer branco. E agora virou uma febre. Sabe? Virou uma febre as pessoas acharem que é negro só porque tem um taravô preto. Mas a gente precisa entender que a diferença no Brasil, porque nos Estados Unidos pode até ser, ele nem é negro nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ele é latino. Entendeu? Nos Estados Unidos ele é latino, nem negro ele é. Mas a diferença é que aqui os privilégios são determinados de acordo com os seus traços. Quanto mais escura a sua pele, quanto mais crespo o seu cabelo, quanto mais grossos os seus traços, mais você vai sofrer racismo. Sabe? E aí a gente Ícaro falando de BBB e sendo bombardeado, e ele continua defendendo a farofa. Tá todos os dois errados. Tá todos os dois errados. Porque BBB não é nem mais nem menos alienante do que novela. Sinceramente. Sabe? Não tem como. Mas eles estão lá, eles estão sendo sustentados pelo branco e eles têm que falar a favor do branco mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, Nádia. É importante você falar isso para eu não me esquecer. Que ele não só falou de Missy Guimê, não. Ele denunciou um cara que foi aprovado nas cotas. E ele não tem espelho. É por isso que eu digo que ele vive num mundo paralelo. Que ele criticou o cara que que passou em alguma coisa pelas cotas. Mas, ao mesmo tempo, ele não se enxerga que ele tá passando por uma cota aí que os negros deram pra ele.
Entendeu? E quando você vai, por exemplo, no post de Alexandra Lorraz, falando bem dele, né, emocionada, que ele é meu amigo de não sei quanto tempo, que é importante na luta, a grande maioria que está lá batendo palma, dizendo que ama, que nós estamos com você, são brancas. São brancas. Por quê? Porque se identificam com ele. Porque o branco, nem o negro se identifica com o próprio negro, a grande maioria. Piorou um branco se identificar com o negro a ponto de defender como foi aquilo ali. Então eles se identificam com ele. Entendeu? E a gente tem que perceber uma coisa. O branco, ele vai dando espaço a você, ao povo negro, dentro de suas estruturas, da maneira como lhes cabe. Primeiro, o negro tem que ser um lambe-botas deles, sabe? Exatamente. Se o branco te aplaude, tem uma coisa errada. Ou você é lambe-botas dele, ou você é o mais aproximado deles possível, sabe? Aí você vai entender quando você olha quem era a secretária e quem é hoje a secretária da promoção da igualdade racial na Bahia. É uma pessoa retinta? Não é. Não que fosse fazer muita diferença se fosse, porque está dentro de uma estrutura branca, é o branco que manda, sabe? Segundo, quem é a ministra da igualdade racial hoje? Aniele Franco, que se saísse um pouquinho mais cedo da barriga da mãe, não ia ser lida como negra. E ainda paiar, ficar na minha, porque o povo já tá acabando com minha vida, pra não juntar mais a Gé na minha vida, que tem que incensar minha casa todo dia. Ai, meu Deus! Olha, eu tenho que dar risada, viu? Eu tenho que dar risada à irmã loura que se declara e aceita como negra porque um palmiteiro colocou isso na cabeça da pessoa. É isso. Mas a questão de Zupério foi essa aí. Ele era branco até o dia que a Alexandra Lorraz, que tem um filho branco, colocou na cabeça dele que ele é preto. E foi a partir daí que ele começou a se descobrir negro. Porque tem alguém na família que é negro. E sabe o que acontece? É aquilo que Juliana Alves, né? Estava dizendo esses dias sobre a filha dela, que ela não sabe, que tá sendo um desafio para ela fazer com que a filha dela, de pele clara e cabelo liso, se aproprie da sua ancestralidade, tipo isso assim. Você tá entendendo? Quem são as pessoas negras que apoiam Zupério? É quem apoia a palmitagem. Então precisam respaldar esses negros. E aí vem essa conversa de que no Brasil não tem negro uma porra. Porque eu sou professora, eu não tenho vício. Você nunca me viu em paredão, não sou contra não, viu, gente? Mas a polícia já invadiu a minha casa. Já invadiu a minha casa. E minha casa é a maior da rua. Sabe? Porque negro é negro. Você já viu negro advogado apanhando de polícia? Você já viu negro mangangão apanhando, tomando tiro de polícia? Por quê? Porque é negro. Então o Estado sabe quem é negro. Sabe? Mas é isso, porque a fala do branco, né? A fala do branco tem um peso para eles. E é por isso que se chama negro no topo, porque se o branco validou... Por que as pessoas valorizam tanto o diploma? Porque o branco valida que o diploma lhe faz alguém. Sabe? Você pode ser um negro foda, retado, que faz muita coisa, que ganha dinheiro, mas você só é validado se você tiver um diploma. O cara é excelente pedreiro, ganha dinheiro com uma porra, abriu uma firma, alguém diz assim, porra, e não tem diploma. Que porra de diploma? Sabe? Que porra de diploma? Então a gente valoriza muito o que o branco diz. Muito. E aí eu vi que várias pessoas, feministas negras, né, foram lá apoiar ele.
eu vi a Cotirene comentando, mas quando ela diz que Vanessa da Mata errou em dizer que é preta, mas que não deixa de ser negra, eu não espero mais nada, né? Menino, eu falo tudo de Manuel Soares, que eu não sei como é que ele não me odeia. Porque não me conhece, eu prefiro que não me conheça mesmo, sabe? Alguém falou assim, por que que eu disse que não existe antirracismo? Que você só é anti alguma coisa quando você é contra aquela coisa. Então, como é que você vai ser antirracista sendo branco, se todo branco é racista? Mas, Manu, todo branco é racista? Sim, gente. Porque racismo não é sentimento, não é amor. Racismo é política, racismo é estrutura de poder. Entendam isso. Por mais que uma pessoa branca que seja sua amiga, que seja seu parente, não te bata, não te chame de macaca, ela se beneficia da estrutura que te violenta, sabe? Racismo é sobre compromisso com o próprio privilégio, porque o branco, ele nem pensa sobre o privilégio dele. Ele vai entrar numa loja de boa, ele vai passar na rua até com 5 quilos de cocaína dentro da bolsa, não vai ser parada. Ele nunca vai pegar uma moto e vai ser parado numa blitz. Então, todo branco é racista. Isso é para fechar. Ele pode ser o branco mais legal da face da terra, nessa situação mesmo que eu tô. Muita gente que me ajuda é branca, que me conhece há muito tempo, sabe? Que gosta de mim e que me ajuda, mas você nunca vai me ver aqui agradecendo a eles, falando, ó, minha amiga branca, como a bonita da intelectual diferentona fez ontem, né? Exatamente. Exatamente. O branco, ele pode estar como Perrela com 450 quilos de cocaína e com áudio vazado dizendo que ele não faz nada demais, ele só trafica. E ele continuou com o privilégio dele de paletó e gravata de boaça. Sabe? E aí o que acontece com o preto? Ele é pego com um cigarro de maconha, ele é tratado como um traficante. Você tá entendendo? Então é sobre isso. A gente não existe antirracismo, isso é uma mentira, gente. O antirracismo é o maior instrumento que o branco tem hoje para manter as coisas como estão. Sabe? Eles mantêm as coisas como estão porque as pessoas acreditam em antirracismo. É o branco que criou o problema, vindo como salvador e aliado. Sabe? Sim, meu amor. Aí vamos para ela. Não só tem uma escola que cobra R$1.000, mas uma escola que se diz antirracista, que tem criança branca e que tem professores brancos. Eu sei porque uma amiga minha tem a neta lá. E ela disse a mim, essa amiga, ela é clara mesmo, ela é filha de relação interracial, então ela não se intitula preta, ela diz mesmo que ela é branca, porque ela sabe o privilégio que ela tem, ela mora no centro da cidade, não é uma coisa pra qualquer um. E a neta dela estuda nessa escola, e ela disse isso pra mim, que ela mesmo questionou, dentro de uma reunião de pais, por que tinha professor branco na escola, sabe? Isso mesmo, Lipe. Tudo integracionista. Então ela fez uma live ontem, um vídeo, dizendo que as pessoas chamam ela de integracionista, que ela é criticada por conta disso, que não existe branco não racista, mas que ela acredita que existe antirracismo, porque ela conhece brancos realmente comprometidos com a causa. Olha só, eu ia postar esse vídeo hoje, já tô falando na live. E aí ela disse assim, quando eu comecei a fundar a escola, que era apenas o sonho de uma professora, né? Uma pessoa branca me chamou e me deu R$4.500 para poder
botar a escola para frente. E depois, não sei se foi a mesma pessoa branca ou se foi outra pessoa que veio e emprestou um grande dinheiro para ela, para pagar 13º das pessoas no final do ano, fazer acontecer com esse dinheiro. Então ela não tem como não acreditar em gente antirracista, porque ela tem aliados brancos. E aí eu disse, gente, que pavoroso isso é tão triste, isso é mais triste porque molda a subjetividade de quem está assistindo isso. Porque não é porque o branco, ele lhe ajuda em alguma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui. A própria branca que exalta a piedade dos colonizadores. O que acontece é o seguinte: para essa pessoa lidar, eu vou deixar gravada. Para essa pessoa lidar R$4.500, ela tem que estar confortável. E para você não ter, ordinária, 4.500 para botar uma escola para frente e essa branca ter, é justamente porque o racismo faz isso, de você depender da ajuda do branco. Sabe? Eu não consegui colocar a Quilombo Longa para frente. Eu tive que vender todos os livros da Quilombo Longa. Eu tive que vender mesa, cadeira, prateleira, tudo da escola. Porque eu não tenho ajuda nem de preto. Eu tenho hoje 3 pessoas contribuindo com a Quilombo Longa. Ou 3 ou 2, um negócio desse. Porque até é incrível, depois que a minha situação ficou ruim, que eu precisei de mais apoio, essas pessoas me abandonou a proposta da escola e eu não consegui botar a escola para frente até hoje. Mas se aparecesse um branco dando a mim o dinheiro que Bárbara Carini recebeu para montar a escola dela, a Maria Filipa, que inclusive só é exaltada porque é uma negra que lutou pelos brancos. Maria Filipa, que é uma mulher gorda e taparicana igual a mim, preta, só é exaltada hoje porque lutou contra os portugueses na independência da Bahia. Sabe? Porque a gente só é exaltado quando a gente luta por eles. Sabe? A gente não é exaltado quando a gente luta por nós. É por isso que eu não tenho visibilidade e nem quero. Sabe? Então se uma pessoa branca vem pra mim, me dá R$4.500 pra Quilombo Longa, que é a escola africana centrada, de preto para professor preto, para criança preta, para preto aprender a sua história, saber de onde vem, quem é, e aprender a se amar, a fortalecer, a preservar o seu povo e ter poder. Sabe? Se essa pessoa branca tivesse me dado R$4.500, se essa pessoa branca me desse um terreno, se essa pessoa branca me desse todos os livros, todos os materiais, todos os uniformes da escola Quilombo Longa, vocês não iriam me ver aqui defendendo ela, agradecendo ela. Isso não é por ingratidão, porque eu agradeço pessoalmente. Sabe? Não é ingratidão, é porque para que ela tenha essa condição, eu tenho que precisar dela. Sabe? Eu tenho que precisar dela. Quando tem uma crise como essa pandemia aí, tem branco que tá fudido? Tem. Mas a grande maioria que tá lascado depois dessa pandemia é preta. Sabe? É preta. Então eu não tenho como chegar na internet para poder exaltar um branco que me ajudou a fazer um projeto preto, porque os meus irmãos não têm condição de fazer isso. Qual é o irmão preto hoje que tem condição de tirar R$4.500 do bolso ou dar o dinheiro para pagar 13º de vários professores de uma escola? Não tem. Então entenda, é por isso que não existe antirracismo. Porque até para o branco ter essa condição é em cima do nosso sangue. Sabe? É em cima do nosso sangue. Para que eles estejam confortáveis, a gente tem que sangrar. Para que a Europa hoje, eu vou trabalhar na Europa porque lá tem mais dignidade. Para que a Europa tenha dignidade, para que o preto tenha emprego na Europa,
Europa e não tenha em outros lugares. É a África que está sangrando. Eles saqueiam a África. E a gente só vai entender isso quando a gente se entende como africano. Porque o nosso maior problema hoje é a gente achar que é brasileiro. Sabe? A gente acha que é brasileiro, a gente acha que a nossa cultura é afro-brasileira, que a nossa culinária é afro-brasileira, e não é. Por que eles dizem que é afro-brasileiro? Porque eles querem dizer que tem matriz lá, mas é daqui. E quando eles dizem que é daqui, tá todo mundo incluído no pacote, então o branco também pode ser. Sabe? O branco também pode ser, ele pode entrar. O branco também pode ser sacerdotisa de orixá. Por quê? Porque é afro-brasileiro. Você sabe quantas pessoas como eu, que amo orixá, tem condição de ir na África aprender com os iorubás da sua própria cultura? Quantos de nós? Agora você já viu a quantidade de gente branca que consegue ir na África, aprender sobre os nossos ancestrais e voltar e dar curso? Como é que vocês acham que existe antirracismo? A condição dele vem da nossa falta de condição. O bem-estar dele vem da nossa falta de bem-estar. A boa moradia, o bom viver dele vem da nossa exclusão, da nossa violência. Sabe? Não tem como a gente dizer que tem antirracismo. A gente precisa acordar. É por isso que hoje, depois de muito sofrer, eu sou panafricanista, eu sou nacionalista preta, porque eu sei que a única forma da gente começar a mudar nossa situação, nossa condição, é fazer, sabe, que a África seja levada, enquanto a África for desrespeitada, qualquer preto, em qualquer lugar do mundo, vai, sabe? É por isso que o nome dele, o que tomou um tapa de Will Smith, Chris Rock, disse que o dentista que mora no condomínio que ele mora ganha mais do que ele, que é humorista, que é artista. Sabe? É exatamente por isso que acho que preto nenhum devia fazer questão de morar nesses lugares. Preto nenhum tinha que fazer questão de se integrar com o branco, de só frequentar restaurante caro, de viajar para a Europa, de casar com Igor Hickley, sabe? A gente não tinha que fazer essa questão. A gente tinha que fazer questão de amar os nossos, de investir dinheiro na nossa comunidade, de investir dinheiro no turismo africano. Sabe? E a gente não sabe isso porque a gente fica se alimentando de coisas que vêm do Notícia Preta, do site Mundo Negro, do Africanize, sabe? A gente fica admirando uma Zérica Januza que comprou uma mansão agora, tem a própria casa grande dela. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Mas a gente, quando a gente não pode ser branco, a gente quer o status do branco. Então, por isso que a gente quer as coisas que o branco tem. A casa grande, o carro importado, a viagem para a Europa, para poder a gente se sentir aquilo que a gente não é. Quando a nossa liberdade está totalmente, intrinsecamente relacionada com ser africano. Sabe? Com ser quem nós somos, amar isso, lutar por isso. Sabe? O chinês, o japonês, o judeu, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele sabe quem é. Ele sabe de onde veio. Você não vê depois do genocídio do povo judeu, eles achando que precisa se casar com alemão. Que ele precisa viver com os alemães, que eles precisam depender dos alemães. Muito pelo contrário. Eles criaram o Estado de Israel para ter poder, para ser respeitado em qualquer lugar do mundo. Por isso que ninguém pode falar deles em lugar nenhum. O poder só reconhece poder. Poder só reconhece poder. Eu falei com uma pessoa branca ontem que me chamou para falar sobre antirracismo, e eu disse para ela, e citei, como eu já citei aqui várias vezes, que para mim é um exemplo muito bom sobre Doutor Estranho e Dormammu. Dormammu ia destruir tudo no mundo e Doutor Estranho descobriu que ele tinha um poder de
incomodar Dormammu. Então ele fez um loop de tempo em que toda vez que Dormammu matava ele voltava. Voltava, e ele ficou preso no tempo. Ele não ia destruir a Terra nunca, porque ele ficou preso. Aquilo incomodou a ele, entendeu? E isso fez com que ele não destruísse a Terra. Doutor Estranho conseguiu negociar com ele. Isso é uma analogia para vocês entenderem que o poder só respeita o poder. Você sabe os evangélicos que tem bancada no Congresso, que dita o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque eles são organizados. Eles só lutam em causa própria. Você tá entendendo? Então, todo partido político, se quiser ganhar, tem que lamber o ovo de evangélico. Tá entendendo? E a gente só vai ser respeitado quando isso acontecer, porque ninguém respeita quem depende. Nós dependemos do branco para vestir, para comer, para se relacionar, sabe? Para ter um lugar na farofa de GK. Ai, que diabo! Sabe? A gente depende do branco para ser Big Brother, para ser de novela. A gente não consegue fazer nossas próprias produções. E não consegue porque a gente não entende de liberdade, a gente não se entende como povo. Sabe? Porque a gente quer trabalhar para eles. Você sabe uma diretora da Netflix que é negra, essa mulher podia criar o próprio stream. E nós já temos o próprio stream com a Blackflix. Sabe? A gente pode ter nossa própria produtora. Tyler Perry já tem a dele aí. Oscar Devereux lá no passado teve. Sabe? Depois dessa explicação, me pergunto o que deu em Djamila. Eu achava que entendia o mínimo sobre a questão racial até chegar aqui no seu perfil. A coisa é braba. A coisa é braba. Tem outros perfis também que falam sobre isso. Pois é, né? Convite para ir usar droga e trepar no escuro, não saber com quem tá trepando. Mas é isso, você não vai ver Silvio de Almeida, Djamila e outras pessoas falando sobre isso, porque eles têm uma pauta integracionista, é liberal, é de esquerda, sabe? Essas pessoas têm um objetivo, que é o objetivo de estar onde eles estão, sabe? Ei, Tiago, que saudade de você, Tiago, sabe? Então a gente, é muito sério isso, gente, é muito sério. E é por isso que eu não vou aceitar que uma pessoa como Exupério seja tratado como negro quando ele não tem ascendência negra, pelo menos não até a terceira geração atrás dele. Ele é a terceira pai, vó, sabe? Eu não vou aceitar, porque ele retira de mim uma narrativa que é minha, que sofro racismo, enquanto ele não sofre, ele tem privilégio. Sabe? Ele tem privilégio. Quando você vê ele tendo direito de falar no Congresso, é porque ele não é negro. Ele não é negro e de ser ouvido. Porque um negro pode berrar e não ser ouvido. Né? Como Marielle, por exemplo. Sabe? Então é sobre isso que a gente precisa falar. Mas a gente precisa falar principalmente que essas pessoas estão nesses lugares porque a gente dá. É porque os nossos que dão essa carteirinha. É porque eu vi Catiúcia Ribeiro dizer que Vanessa da Mata é negra. Sabe? Como é que pode... Não acredito, amiga. Não acredito em política partidária sem organização de povo. Sabe? Por que eles têm a bancada evangélica? Porque eles se organizaram. Eles são um poder. Sabe? É sobre isso. Então, a gente precisa primeiro se organizar. Saulo falou aí sobre a gente precisa de dinheiro. Precisa. Mas não adianta ter dinheiro sem consciência racial. Porque o que tem de preto aí, gente com dinheiro, e mesmo assim a gente não se liberta. Por quê? Porque eles dão dinheiro a quem vai gastar
com eles. Aqui vai devolver para eles. É como o Talepel, que é um homem que tem uma produtora preta e chegou no Walmart e fez questão de dizer que gastou não sei quantos milhões no Walmart de presente para os filhos. Sabe? É isso. Adianta o quê? Adianta o quê? Então você, por exemplo, o Lázaro Ramos, há anos atrás, estava vendendo a casa dele avaliada em 6 milhões. Gente, eu, que sou assalariada, apesar de ser funcionária pública, que tô lascada em banda financeiramente, tô pensando em abrir uma escola, construindo um currículo africano para alfabetizar crianças e depois passar para outras modalidades de ensino. E uma pessoa que tem uma casa avaliada em 6 milhões está fazendo o quê, gente? Sabe? É sobre isso. Então é fácil eles controlarem a pessoa na Globo, eles controlarem a pessoa na esquerda, porque eles não vão, essas pessoas que estão controladas pela Globo, pela esquerda, pela direita, pela qualquer porra branca aí, não vai mover uma palha para mudar a nossa condição de escravizados. Porque quando você depende, você é escravizado. Ainda. Você pode ser tão escravizado de luxo que mora numa casa de 6 milhões. Sabe? Mas continua sendo escravizado. Você sabe quando você é livre? Quando você tem um que é seu. Quando você tem sua própria Globo. Você tá entendendo? É aí que você não é mais escravizado. Se a gente fosse organizado e tivesse um povo tão coeso que montasse uma bancada, aí eles iam nos respeitar, como eles respeitam os evangélicos, porque a gente ia impor as nossas pautas. Impor, sabe? Então, a gente não tem que acreditar que a gente precisa exigir. E a luta racial hoje é de exigir, de fazer protesto, de dizer parem de nos matar. Oh, tira o pé de meu pescoço. Sabe? A nossa luta hoje é essa. A nossa não, porque eu não faço parte disso aí, já fiz. Sabe? E aí o que acontece? A gente fica nessa vida de ficar exigindo do branco. Em todos os níveis, exigir emprego, exigir visibilidade, ficar reclamando que não tem visibilidade, ficar reclamando que não senta no sofá de Fátima Bernardes, ficar reclamando que Patrícia Poeta tá passando por cima de mim. Ninguém respeita quem depende, gente. Eu sei bem disso agora, que eu perdi uma quantidade de amigos absurda, sabe? Depois que eu passei a depender. Entendeu? Então, quem depende não é respeitado. Quem é respeitado é quem é autônomo. E o que está faltando ao nosso povo é autonomia. Mas enquanto a gente ficar atrás de gente oportunista como Exupério, a gente vai continuar na mesma merda. Sabe? E ele lá, crescendo. Porque o cara tem privilégio até de ser negro. Rapaz, olha, eu já ri tanto com essa história ontem, tanto. E teve gente que disse que eu só falei da negritude de Exupério porque eu quero like, porque eu quero seguidores. Oh, quem me conhece aqui sabe que eu não faço questão disso. De ontem pra hoje já bloqueei muita gente aqui que veio pra aqui espalhar morenice e defender a negritude dele. Não preciso disso. Sabe? Não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Porque se eu não tiver espaço na internet para falar a verdade, eu prefiro não falar. Sabe? Eu prefiro não falar. Eu sou uma pessoa, eu sou educadora. Eu vim para a internet, primeiro eu vim como uma pessoa de esquerda, que defendia a esquerda, e quando eu entendi o quanto a esquerda era racista e oportunista, eu disse, eu preciso revisitar o que eu fiz, desfazer o que eu fiz e fazer com que as pessoas percebam o quanto a esquerda é nociva, tanto quanto a direita, sabe? Raquel Dolezal feminina. Sabe? E não é a primeira não, viu? E depois dele vai surgir um monte. Porque agora muita gente que vai olhar pra ele assim... Aliás, já tem. Tem uma página chamada Parditudes. Olha que desgraça.
Parditude. Ah, pode ter certeza, se eu fizesse questão de like e fio. Você vê quantos anos eu tenho aqui. Ontem que a página passou de 2.700, mas eu nunca fiz questão. Né? A página que eu tenho mais seguidores é a Quilombo Longa, é a escola. Por quê? Porque eu coloco muito material para criança negra, material pedagógico. Então, é a página que eu mais tenho. Eu falo de criança negra. Mas as pessoas não gostam de gente que tem um discurso como o meu. Não gosta e eu não faço questão que goste. Porque quando eu era negresca, eu também não gostava. E eu tive que sofrer muito para me libertar. Eu não quero nem falar de Glória Groove, porque tomou muito detergente quando era menino. E aí começou a mexer na cabeça. Olha, tu me deixa, viu? Mas por que que é assim? É uma escola para criança. A Quilombo Longa é um projeto que vai começar com alfabetização. Eu pretendo fazer formação de professores pretos. E eu já trabalho com crianças pretas na minha comunidade. Tem 2 eventos principais, que é a Ibejada em outubro, né? Que eu faço caruru de beijo com eles e faço uma semana de brincadeiras. E 10 dias de Kwanzaa, né? No final do ano, que tem todas as brincadeiras relacionadas ao Kwanzaa, que é uma celebração panafricanista. E ela se propõe a ser uma escola mesmo de verdade, que vai ter várias aulas aqui. Deixa essa live. Vai salvar, vou salvar. O link é Salvador, eu sou de Salvador, né? Tem um link na bio. Mas o negócio aqui é brabo, viu? Porque eu tive que vender tudo e eu vou tentar me organizar até chegar o tempo de fazer as atividades e recomeçar o trabalho. Porque tinha uma biblioteca com livros, os meninos vinham para aqui, liam os livros com personagens negros, tinha livro de tudo, tinha livro de Marcus Garvey, de Malcolm X, de tudo, e papel, e tinta, e lápis de cor, um monte de coisa para os meninos ficarem aqui. E a gente fazia muita coisa aqui. Sobre o Parditudes, eu não me aprofundei na página, mas é muito bizarra. Porque o que tem de isupério se achando negro naquela página, que eu não tenho identidade, porque eu tenho mãe negra. E quando você vai olhar, o perfil dessas pessoas meu Deus do céu, quando você vai ver a mãe negra, é bege. A mãe já é bege. E essa pessoa de pele clara e cabelo liso quer se achar negra. Porque eu sou, como é que eles falam? Branca demais para ser negra e negra demais para ser branca. Gente, isso é uma desonestidade, porque eu sou de cidade litorânea, eu sou da ilha de Taparica. E tá na bio, meu amor. A vaquinha de doação tá na bio. E aí, essas pessoas nunca se viram como negras. Como disse Zaruti uma vez, eram vocês que me chamavam de macaca na escola. E é isso mesmo. Porque eu vivi isso na minha cidade litorânea, que quando chegava no verão, chegava esses filhinhos de papai, né? Ou classe média, que não tinha só rico, classe média, que tinha as melhores casas da ilha, que andava de jet ski, que iam para as festas com as melhores roupas, que era aquela, sabe? Aquele povo que você via que era diferenciado. E essas pessoas sempre se sentiram brancas, sempre. E agora essas mesmas pessoas, por causa desse movimento de representatividade, de cotas, esse movimento do Estado fazer coisas inclusivas para o povo negro, essas pessoas começaram a buscar na sua genealogia o seu tataravô que era negro, sabe?
Vou salvar a live e já vou terminar daqui a pouco, sabe? Então as pessoas, essas mesmas pessoas fizeram isso, sabe? Começaram a querer entrar pelas cotas, começaram a querer estar nesses espaços, né, no governo, na ONU, não sei aonde, representando o povo negro, porque branco não aceita perder privilégio, gente. Então, para não perder privilégio, ele vai ser até negro. Principalmente porque ele sabe que a polícia nunca vai bater nele no meio da rua, não vai fuçar a mochila dele para procurar se tem droga, não vai plantar droga na mochila dele, sabe? Não vai entrar onde ele mora atirando, como a gente vê aqui, sabe? Então, é sobre isso. Esse oportunismo é por isso. Porque se a Amanda ainda estiver na live, bota o nome daquele negócio que você me disse que tem muito nos Estados Unidos, que o povo quer escurecer a pele, black alguma coisa aí, alguma coisa que a pessoa branca faz, ou é uma maquiagem na pele, ou é um bronzeamento muito forte que acaba se passando por negra mesmo, sabe? E é isso que vem acontecendo no Brasil. As pessoas querem descer na nossa goela que é preta. Você sabe o que acontece? Depois, essas mesmas pessoas que dizem que essas pessoas são negras, depois vão reclamar porque passou na cota, sabe? Não é blackface, não. Tem um nome, é um procedimento estético. É black alguma coisa, não é blackface, não. Se fosse blackface, eu tinha lembrado. Eu escrevi no meu WhatsApp, mas aqui mesmo eu não tô lembrando como é que se fala. A Amanda que mandou pra mim. Eu vou postar. Ela mandou a foto e eu vou postar pra vocês daqui a pouco quando terminar a live. Então, acho que é isso mesmo. Blackfish, né? Eu acho que é isso aí. Aqui, a Amanda colocou blackfishing. É isso mesmo. É esse procedimento que hoje as pessoas estão fazendo para se tornar negras. Raquel Dolezal tá aí. Transformação estética. Porque agora existe transracialidade. A pessoa que se sente negra. Agora ela só se sente negra quando ela quer algum tipo de benefício, né? Porque ninguém quer a parte ruim. Ninguém quer ser excluído. Ninguém quer viver numa comunidade que sofre violência, né? Ninguém quer ficar na fila do SUS. Sabe? Então, a gente precisa cortar as asinhas desse povo. E toda vez que chegar vai ser assim. Tem negro de pele clara? Tem. Sabe? Aqui na minha página tem vários. Já conversei com eles pessoalmente. Eu conheço pessoas que são negros de pele clara, que são vizinhos, que são pessoas que eu conheço, que são realmente de relação interracial. Sabe? Preto até a página 2. Chegou a Blitz vira branco. E não precisa nem virar. Porque a Blitz nem chega nele. Eu tenho um conhecido que ele é filho de uma relação interracial e a mãe dele é retinta. A mãe dele é retinta. E ele é um negro de pele clara, mas ele é lido como branco. Que ele bota um gel no cabelo, o cabelo fica todo aquele cabelinho a semineto, sabe? E aí ele mesmo disse a mim, Manu, eu passo por blitz o tempo inteiro, polícia entra no ônibus, né, e revista. Eu nunca fui revistado. Nunca fui revistado, ele disse a mim. Aí eu disse, ainda bem que você percebe isso, que o que eu tô falando não é maluquice, né? Ele é filho de relação interracial, a mãe dele é retinta e ele nunca foi violentado porque ele é mais claro. Mais claro. E a gente descobre que é negro, mesmo sem saber que é negro, porque a violência chega. Eu mesmo, quando era evangélica, eu namorava com o filho do meu pastor, e a mãe dele era sarará, que era branca, bem branca, do cabelo, né, crespo, vai acabar a live, e eles não aceitavam, e o pai era moreno, do cabelo liso.
E aí todos os filhos nasceram brancos e esse meu namorado era o mais moreno deles. E não aceitavam minha relação com ele porque eu sou preta. E foi aí que eu comecei a entender que eu sou preta. Acabou a live, vou deixar salva. Obrigado por quem acompanha até aqui. Acompanhe o conteúdo da Papo Reto.